Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Eu vou ler na minha versão aqui, de propósito mesmo. E os irmãos podem acompanhar daí. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo oferecido, estou sendo derramado como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Palavra de Deus, pode sentar, meus irmãos, obrigado pela reverência à palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, eu me sinto honrado, feliz, primeiro com Deus, por fazer parte desta instituição que é a Igreja do Senhor, que ela é o corpo místico de Cristo, né? Também pela vida dos irmãos, pastor Silas, pastora Daiane, os obreiros desta casa. Paulo, depois de Jesus, ele é o pregador que mais se destaca, vamos dizer assim. A gente sabe da história de conversão a gente sabe do chamado de cada um dos discípulos de Jesus, que, diferente do apóstolo Paulo, os outros discípulos, eles foram chamados pessoalmente, no sentido de Jesus ainda estar vivo no seu corpo antes da morte dele e a sua ressurreição. Existiam alguns critérios para poder ser considerado apóstolo. O primeiro critério, ou um deles, o discípulo teria que ser testemunha ocular dos milagres realizados por Jesus e também dos seus ensinamentos. Um outro critério exigido era ter sido comissionado diretamente pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo. Esse era outro critério. Eu acho interessante essa questão da vocação ministerial, é muito importante nós pensarmos sobre isso. E eu estava meditando sobre justamente
ministério e tenho meditado durante algum tempo, e a gente percebe que, à luz da palavra de Deus, a salvação, Deus, ela é ofertada para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, Deus não faz. Até porque o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus. Um outro apóstolo, que é João, escreveu dizendo que, no capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho para que todos os que creem possam receber a vida, né? A vida eterna, ser uma nova criatura. A gente tem o próprio Jesus falando também, que ele diz assim lá em João capítulo 7, a partir do versículo 37, ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, de alguma forma que nós não entendemos certamente, não sabemos explicar essas coisas de forma natural, Deus, de forma graciosa, Ele vem ao encontro de todos os homens ao ponto de despertar algum nível de sede ou de anseio, ou pelo menos perceber a necessidade de se render aos pés do Senhor. O homem por si mesmo, nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. O homem por si mesmo, ele não procura Deus. O homem por si mesmo, ele não sente desejo de orar, de ler Bíblia. Quem disse isso não foi eu. O salmista disse que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, está lá no Salmo de número 14. Não há ninguém que entenda. Olha só como que a Escritura, ela vai diagnosticando o ser humano, o estado em que nós nos encontramos, agora como uma criatura caída, corrompida pelo pecado. O pecado está impregnado em nós de tal forma que, se não for Deus, de alguma forma, atuando de forma soberana, vindo ao nosso encontro, a gente não consegue nem sequer sentir o mínimo interesse pela pessoa ou pela presença de Deus. Essas verdades, elas são importantes para a gente poder pensar sobre o privilégio que é poder servir a Deus. Quando a gente para pensar sobre esse ponto que eu estava falando, sobre a salvação, ela ser ofertada a todos os homens, Deus está dizendo: eu não faço acepção de pessoas para salvar, não interessa a cor, não interessa o seu status social, não interessa os seus currículos. E é tão lindo a forma de Deus trabalhar. O homem não consegue barganhar com Deus, não consegue comprar Deus. Deus, ele passa uma sonda no coração do homem, ele olha, ele vê, analisa e age de acordo com aquilo que ele está vendo. Mas para Deus usar no ministério, Deus faz acepção de pessoas.
Para salvar, Deus não faz acepção. Para usar no ministério, Deus faz acepção. E como que é isso, irmão Oséias? O que a gente precisa entender é que o fato de Deus escolher algumas pessoas para o ministério, em um primeiro momento, é uma prova do amor de Deus por nós. Porque para servir no ministério, ou para estar na condição de uma espécie de ponte entre Deus e os homens, que se a gente for pegar, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, Deus, se as pessoas quisessem saber alguma coisa de Deus, precisava necessariamente do profeta. Porque o profeta era alguém que Deus chamou e Deus capacitou para compreender a mensagem divina e também capacitou para passar a mensagem divina. Não é algo muito simples como a gente tenta passar. A gente sabe que tem muita gente hoje que é ateu, tem inclusive um filósofo ateu muito conhecido no Brasil, Leandro Carnal. Se vocês ouvirem ele falar sobre cristianismo, se você não souber que ele é ateu, você pensa que ele é crente. Foi uma das melhores aulas que eu já ouvi sobre história do cristianismo. História do cristianismo. Estudou, leu, conhece a letra, só que ele não tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, ele não tem o privilégio de poder fazer parte de um povo que tem como garantia promessas que o ser humano, o homem, ele não consegue mensurar a grandeza dessas promessas que estão mais relacionadas ao mundo vindouro. Eu não sei se você sabe disso, mas tudo que a Bíblia fala para nós sobre a eternidade e aquilo que a gente experimenta aqui, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu vou deixar vocês degustar só um pouquinho, para vocês terem noção, pelo menos a noção, do que vai ser a eternidade para quem for salvo, para quem estiver comigo. Olha que coisa maravilhosa. Para a gente entender melhor esse ponto da acepção, por que Deus faz acepção? No sentido de usar. É porque Deus, primeiro, Ele conhece cada um de nós. Deus sabe como que o Vitor, por exemplo, ele vai reagir àquilo que ele for entregar nas mãos dele. Deus sabe como que o irmão Teresino vai reagir com aquilo que Deus entregar nas mãos dele. Deus sabe. Porque Deus é presciente, Ele conhece. Quando a gente analisa, por exemplo, os discípulos sendo chamados ali para o colégio apostólico, meus irmãos, se a gente for ser honesto e analisar o contexto ali da escolha dos discípulos, o contexto do povo ali naquele tempo, nenhum de nós, no lugar de Jesus, escolheria aqueles homens, nenhum. A gente tinha um que era uma espécie de mafioso, fazia parte de um grupo de mercenários, chamado Simão, o Zelote, andava armado, perigoso. E aí Jesus chama esse homem. A gente tem
Um homem chamado Pedro, de um temperamento muito desequilibrado. Pedro é um retrato perfeito do que somos. Ora, crentes abençoados na unção, na glória. Outra hora Deus está dizendo assim: para trás, Satanás, porque tu não entende das coisas dos homens, mas não entende das coisas de Deus, mas dos homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, agora tu estava crente, agora o diabo já está influenciando o seu coração. Temperamento volátil. Pedro, ele era muito precipitado. Ninguém escolheria Pedro. Tendo em vista, é claro, que nós estamos analisando a escolha de Jesus à luz de uma ideia de que você, assim como Jesus sabia da grandeza do que estava para acontecer, você seria um mestre que sabia que morreria na cruz, que teria que deixar pessoas para continuar o legado. Você sabia que a igreja seria estabelecida e, com base nesse saber, você iria escolher 12 homens para poder cumprir essa missão. Mas por que Jesus escolhe esses homens e ele não foi, por exemplo, direto para as sinagogas? Aos 12 anos ele entra na sinagoga. Ele poderia muito bem dizer: eu estou aqui, eu quero o rabino tal. Naquele tempo já Gamaliel já era vivo e já era um rabino, e pelo que a gente acompanha no livro de Atos, Gamaliel, ele não era como aqueles fariseus incrédulos que duvidavam, que resistiam a Deus. Tinha Nicodemos, tinha José de Arimateia, tinha o centurião do pé da cruz, que o texto diz que ele acreditou que de fato Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus tinha opções melhores. E por que Jesus escolheu esses homens? Porque Jesus sabe o que nós não sabemos. Quando a gente vê Jesus escolhendo estes homens, eu só posso chegar a uma conclusão. É como se eu perguntasse assim: Senhor, por que Pedro? Por que Simão? Por que André? Por que João? Por que Tiago? Senhor, por que o Senhor escolheu esses homens? Olha só o comportamento, olha só o histórico, olha só o passado. Aí Jesus poderia dizer: eu não estou escolhendo esses homens por causa do que eram no seu passado ou por causa do que são hoje. A minha escolha é por causa do que serão daqui a alguns anos. Então, coloque isso na sua mente. Deus chama cada um de nós com base naquilo que Ele já sabe ao nosso respeito. Deus já sabe do nosso futuro. Então, tem pessoas que às vezes vai chegar na igreja, você já tem 20, 30, 40, 10, 6, 5 anos de crente, a pessoa aceita Jesus hoje, daqui uma semana Jesus batiza, daqui 6 meses está liderando departamento, daqui um ano, se Deus quiser, porque é Ele que manda em tudo, está dirigindo igreja, o missionário está viajando pelo mundo inteiro. Por quê? Porque Deus conhece o coração dele. Bendito seja Deus por isso. Então, meus irmãos, Deus poderia dizer assim: olha, eu estou escolhendo Pedro por causa não do que ele é, mas por causa do que Pedro vai se tornar. Alguém poderia dizer assim: não, mas Pedro é muito difícil, é um crente difícil de lidar, é um homem problemático, esse homem aí não serve para o ministério. Sim, hoje ele é isso aí mesmo, mas vai ser pastor da igreja. Bendito seja Deus, vai ser pastor da igreja, aleluia, vai ser pastor. Então, meus irmãos, Deus faz acepção nesse sentido, e o fato de Deus não escolher algumas pessoas para o ministério, no sentido ministério específico, é uma prova de amor também. É como se Deus estivesse dizendo assim:
Oséias, eu não vou lhe colocar no ministério, porque se eu te entregar o talento, você vai enterrar o talento, e se você enterrar o talento, eu vou requerer o talento que você enterrou. Então, eu te amo tanto, que você só vai ser crente, e olha que coisa maravilhosa, você às vezes não vai pregar pelos 4 cantos do mundo, você às vezes não vai cumprir agendas maravilhosas, aí afora, mas a mesma coisa que o chamado tem, você vai ter: presença minha na sua vida, habitação do Espírito Santo na sua vida, o nome escrito no livro da vida você também vai ter, e se perseverar até o fim, quando a trombeta tocar, vai escutar também e vai subir também. Oh, glória a Deus! Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então a gente precisa entender essas coisas para a gente não sofrer. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele já está aqui no final do seu ministério. 30 anos de ministério. E tem muita gente que não entendeu o que é ministério. Irmãos, vamos analisar a vida do apóstolo Paulo. O nosso conceito de sucesso no ministério está contrário ao parâmetro bíblico na mente de muita gente. Porque, primeiro, Paulo começa o seu ministério rico, podemos dizer assim. Paulo era de uma família privilegiada. O pai de Paulo era um funcionário do governo romano. Paulo teve o privilégio de ser instruído aos pés do homem, o maior erudito do seu tempo. Isso não era coisa que qualquer filho de qualquer um conseguiria. Ele foi instruído devidamente, teve o privilégio de ter uma boa estrutura. Começa o ministério do ponto de vista de status social muito bem, mas quando você lê 2 Timóteo capítulo 4, olha como esse homem está, 30 anos depois que ele está cumprindo o seu ministério. A gente analisa a vida desse homem, e o homem não tem sequer uma capa para se aquecer. E o interessante, estamos falando de sucesso do nosso ponto de vista. O homem que dedicou 30 anos da sua vida ao ministério, ao santo ministério. E aí talvez alguém poderia olhar e dizer assim: meu Deus, essa é a maneira como o homem de Deus termina o seu ministério. Olha como Paulo está. Ele está pobre do ponto de vista financeiro, ele está preso, acorrentado dentro de uma masmorra, ele está abandonado, porque na segunda carta aqui, olha só que interessante o que ele diz aqui, olha. Procure vir logo ao meu encontro, versículo 9. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, me desamparou. Paulo está dizendo: meu companheiro de ministério me abandonou. Ele diz: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Ele diz: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga ou retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opõe fortemente às nossas palavras.
Analisando o contexto, mas olha a forma que um homem de Deus está terminando o seu ministério. Sozinho, abandonado. E aí a gente poderia dizer, ou analisar, olhando para quem Paulo foi, e procurar pensar o que é ministério. E aí aqui eu extraio duas coisas importantes sobre ministério. A primeira coisa, ministério não é para quem quer ser feliz. Se você está pensando que ministério é para você ser feliz, para você organizar a sua vida, para você usar a igreja para estruturar a sua vida, não entre no ministério. Não se envolva com o ministério, não queira ministério, porque você vai causar um mal a você vai causar um mal à igreja, e você vai às vezes servir de mau testemunho para aqueles que estão de fora. Porque o que é ministério? Irmãos, é sucesso de ministério nos nossos dias, hoje, tem mais a ver com alguém que começa lá de baixo, é um membro, é levado a auxiliar, depois a diácono, a presbítero, evangelista, missionário, ou pastor, e aí começa assim, auxiliando a igreja, sendo porteiro, servindo água, daqui a pouco recebe um cargo, daqui a pouco vem ser um vice de igreja, daqui a pouco recebe uma igreja, daqui a pouco recebe um campo, e aí quando estiver no final da vida, vai terminar cheio de honras, cheio de clamor, de glamour, cheio de gente por perto. E aí a Bíblia está dizendo, esse não é o padrão, esse não é o modelo. Por quê? Porque nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que Jesus. Você pode perguntar assim, irmão Oséias, o que é ministério para Jesus? Ele falou lá em Mateus capítulo 16, ele disse, olha, quem quiser me seguir, duas coisas. Primeiro, negue-se a si mesmo, renúncia, se esvazia totalmente. Por quê que eu preciso me esvaziar? A gente chega até Jesus cheio de conceitos, de preconceitos, de ideias, aquilo que a gente pensa que é bom, que é certo, que dá certo, que não dá, e aí, quando a gente contempla a face de Cristo de verdade, Ele vai dizer, o que você pensa não serve, o que você acha não serve, o que você entende não serve, e aí Ele vai esvaziando você, para poder preencher você. Deus não habita plenamente em alguém que ele está apenas 95% vazio, 99% vazio. Não, tem que estar vazio completamente. Se a gente se esvaziar completamente, Deus tem plenitude da parte dele para a nossa vida. E aí, a segunda coisa, ele diz, agora que você está cheio, aí é aquela coisa, cheio da unção, sentindo Deus para lá, sentindo Deus para cá, que maravilha. Aí Jesus diz, agora é a segunda coisa, o que, Jesus? Que maravilha, eu vou até abrir a mão para receber. Ele prepara mesmo para receber. O que o Senhor tem para mim? Eu tenho uma cruz para você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. O que é a cruz para mim, Jesus? Ele vai dizer, a cruz é para você o que ela foi para mim, não é diferente. O que é a cruz foi para Jesus? Desprezo, calúnia, humilhação, perseguição, rejeição e por fim morte. Jesus está dizendo, não pense que ministério é um mar de flores, um mar de rosa, não. Quanto mais você tiver parecido comigo, e pisando aonde eu pisei, passando por onde eu passei e vivendo como eu vivi, mais você vai experimentar do que eu experimentei, mais você vai experimentar do que eu experimentei. Mas tenho mais, se você conseguir sofrer e padecer por causa do meu nome, você também vai desfrutar da mais alta honra que alguém pode receber da parte de Deus. A gente canta, meus irmãos, e não medita na letra de alguns hinos que a gente canta.
Quem quiser de Deus terá coroa. Passará por mais as alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Quem no coração for mais daquela glória há de ter. A gente precisa internalizar isso. E quando você entende que ministério não é para ser feliz, você sempre está preparado para o pior. Aí vem o caluniador, vem o criticador, vem o irmão, o diabo tem seus agentes dentro da igreja. O diabo sempre trabalhou com os infiltrados dentro da igreja. E essas pessoas perseguem obreiros, criticam obreiros, se levanta contra a liderança, são agentes de Satanás. Mas quem é chamado de verdade diz: quem morreu na cruz por mim, não foi José, não foi Maria, não foi João, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré, e eu faço o que Ele mandou eu fazer. Eu vou cumprir a minha carreira, o meu ministério, olhando para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Deus me trouxe aqui para dar uma injeção de ânimo em nós, para dizer: olhe para Jesus, faça para Jesus, e você nunca será decepcionado, nunca. Olhando para Jesus. Ministério não é para ser feliz. Paulo disse para Timóteo, está no capítulo 3 aqui, versículo de número 12, olha o que Paulo diz para Timóteo: todos aqueles que desejam viver piedosamente. Olha o que o texto está dizendo. Todos os que piamente ou de forma piedosa querem viver Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguições. Se eu não estou experimentando algum grau de tribulação, quando eu olho para a minha vida, esse autoexame é você que faz, é olhar para a sua vida e dizer: eu tenho sido fiel a Deus dentro das minhas condições. E aí você olha: mas eu não estou passando nenhum grau de tribulação à semelhança de Cristo. Essa sua crença não está valendo de nada. Por quê? Porque Jesus disse: odiado de todos serão por minha causa. Se o mundo me aborreceu, também vai aborrecer vocês, também vai odiar vocês. Paulo usou também dizendo assim: olha, viver de forma piedosa é viver de forma dedicada a Cristo. Só que tem os que são dedicados, tem aqueles que são piedosos, mas também tem outro grupo. O versículo de número 2 diz: saiba disto, versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias, aí a gente vê esse texto e pensa: os últimos dias vai ser naqueles dias, na semana que Jesus vai vir, no ano que Jesus vai. A gente pensa assim, no dia que... Não. Quando que começa os últimos dias? Os últimos dias se iniciam quando o Verbo se faz carne. Quando Jesus se manifesta em carne, começa-se o dia do Senhor, ou os últimos dias, ou o dia do Senhor. A Bíblia estava dizendo lá atrás, através dos profetas, e aqui Paulo está dizendo: olha, quando for nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. E aí,
Os últimos dias também foi falado em Mateus 24. Jesus pregou e disse: olha, nos últimos dias vai haver fome, peste, terremoto, ou a peste é pandemias, e nós vivemos uma pandemia recentemente, mas no tempo de Jesus já tinha fome, já tinha guerra, já tinha peste. E aí a gente para pensar, mas o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que à medida que o dia do Senhor se aproximar, o dia mesmo que ele for vir de verdade, de fato, à medida que esse dia se aproximar, mais as coisas se intensificarão. Então Jesus está dizendo, se hoje tem guerra, o que dirá daqui a 2000 anos, no ano de 2024, no período em que os meus servos ali, da Aurene 3B, estiverem me servindo e aguardando a minha vida, é aí que eles vão ver guerra mesmo. Se hoje tem pandemia, o que dirá naquele tempo? Se hoje tem coisa ruim, o que dirá naquele tempo? E aí, eu acho interessante esse aspecto aqui que Paulo trabalha, no versículo 2, ele diz, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, mais amigos dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que Paulo está dizendo aqui na prática, irmãos? Paulo está desenhando o retrato de alguém que está vivendo distante de Deus. Tem gente lá fora, ou aqueles que não têm aliança com Cristo, que estão lá fora, eles estão distante de Deus, e eles vivem essa realidade. Nós temos gente dentro também, que eles têm aparência de piedade, mas negam a fé, eles não vivem uma fé genuína. Mas o que é interessante a gente ressaltar aqui? Paulo está dizendo, olha, tem um antídoto, tem um remédio, tem uma forma de resolver o problema. Qual é, irmão Oséias? É o que está em Romanos, quando ele diz, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Essa expressão poder, Paulo está usando a mesma expressão que o escritor aos Hebreus usa para dizer, pelo poder da palavra, Deus criou os mundos, todas as coisas, e sustenta todas as coisas. Deixa eu explicar melhor. Paulo está dizendo, a mesma potência, a mesma força, a mesma intensidade que Deus utilizou para criar o mundo material, os planetas, o sol, o ecossistema, as estrelas, a Via Láctea, é o mesmo poder e intensidade que Ele trabalha no coração do pecador, para arrancar o pecado e para transformar a natureza velha em uma nova criatura. Bendito seja Deus. Esse é o poder do Evangelho. Entra e arranca o que não presta. Irmãos, essa palavra ela deve nos confrontar no sentido de que, se eu já sou crente, e eu creio que todos aqui são, eu preciso, no mínimo, me incomodar com a minha condição atual. Dá para fazer mais um pouco, dá para se doar mais um pouco pela causa de Deus. Eu li um autor que ele disse assim que o milésimo de segundo no inferno, quando a pessoa pisar lá, quando a pessoa abrir os olhos lá, no primeiro milésimo de segundo, essa pessoa vai se arrepender profundamente de nunca ter dado ouvidos às pregações a respeito de Cristo,
de nunca ter mudado de vida, de nunca ter se rendido aos pés do Senhor. Os falsos obreiros vão se arrepender de viver de aparência dentro da igreja, os falsos crentes vão se arrepender, mas em contrapartida, irmão, o primeiro milésimo de segundo que nós estivermos lá na eternidade, na presença de Jesus, eu tenho certeza que o sentimento que vai vir são dois. O primeiro, uma alegria tão grande tomará conta de nosso coração, de todo o nosso ser, mas o outro sentimento vai ser: por que eu não fiz mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não evangelizei mais? Isso aqui é tão bom que se eu tivesse pregado para os meus vizinhos, talvez eu estava vendo filhos de vizinhos aqui, eu estava vendo amigos aqui, desfrutando da mesma alegria, da mesma bênção que eu estou desfrutando. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Eu encerro aqui. A segunda coisa, a primeira coisa é isso: ministério não é para ser feliz. E quando você entende isso, você sempre espera o pior, e o que vem de bom, você só glorifica a Deus, é bênção, é bônus. E quando você espera o pior, não espera um reconhecimento, não espera ser honrado, não espera ser retribuído, porque se você tem essa mentalidade: eu vou fazer aqui para o pastor ver lá na frente fazer isso por mim, eu vou fazer aqui que é para os irmãos verem e me tratarem de uma forma mais especial, eu vou falar que eu sou de oração para que os irmãos olhem para mim como homem espiritual, eu jejum. Não, para com essas coisas, rapaz. O que importa é o que você é diante de Deus, e quem você é quando ninguém está vendo, vale mais do que aquilo que você é quando todo mundo está vendo. E eu acho interessante, se você viver nessa expectativa de sempre ter o retorno, você vai ser um frustrado, você vai dizer: ninguém lembra de mim, ninguém me chama, ninguém me vê. Já viu aquelas pessoas que elas estão às vezes enfermas, aí o pastor não me visita, ninguém me visita. Irmão, a mesma distância da tua casa para a igreja, da tua igreja para casa. Toma o remédio e vai para a igreja adorar Jesus. Está doente, mas não está morto. Dê glória a Ele, porque Ele merece. Mas falhou. Se falhou, irmão, é Ele, Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A outra coisa é: primeiro, não entre no ministério para ser feliz. Segundo, esteja atento aos critérios estabelecidos por Deus com relação ao ministério. Deus, Ele não faz acepção para salvar, faz para usar no ministério para benefício de outros. Deus não me levanta para que eu venha me sentir grandão, para que eu achar que eu sou alguma coisa. Não, irmão, isso aqui é misericórdia, isso aqui é graça de Deus. Tudo que Ele faz na nossa vida, e ministério não é só aqui no púlpito não, irmão, é nas visitas que a gente faz para alguém, é na oração que a gente faz para alguém na rua, é uma visita que a gente faz na casa do irmão e fala de Jesus lá, isso é ministério também. Às vezes seu ministério não vai ser de púlpito, cuidar de alguém, isso é ministério também. Então Ele está dizendo: olha, para usar no ministério, não faço acepção, ou faço acepção para usar e para benefício de outros. E aí Deus tem critérios para o ministério. Então, eu como obreiro, eu preciso estar atento aos critérios. Por quê? Porque vocês já viram que parece que o negócio está ficando bagunçado. Parece que o negócio aqui é para Raimundo e todo mundo, qualquer um pode chegar do jeito que é e bagunçar do jeito que é. Não, não é assim ministério. Deus tem critérios e esses critérios precisam ser obedecidos. O homem tem a mania de querer mudar o padrão das coisas para que o negócio se torne mais fácil, mais maleável. Só que Deus, Ele não baixa o padrão.
E o que eu vou falar aqui não sou eu que estou falando, está na Bíblia, e por isso eu não tenho medo de falar. Quando a gente vai para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, ele vai dizer assim: olha, aos que querem ser diáconos, marido de uma só mulher, que tenha os filhos em sujeição, que governe bem a própria casa, que seja apto para ensinar. E ele ainda diz 3 coisas para Timóteo: Timóteo, se tu quer ser crente, prestar, você tem que fazer 3 coisas com relação à palavra. Primeira, você tem que meditar na palavra, porque o crente que não medita na palavra, irmãos, é um problema sério. Segundo, você tem que ensinar a palavra, Timóteo. Terceiro, você tem que viver a palavra. Olha só que coisa interessante. E aí alguém poderia fazer cara para mim, mas não é eu, está aqui neste livro. O que é que eu estou dizendo é: Deus não mudou, e Ele não mudou os critérios dEle, e pode ter certeza que Deus vai requerer de cada pessoa naquele dia, por sua omissão, ou por fazer sabendo que não deveria. Então a gente deve ficar atento a essas coisas. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Deus também me abençoe e me dê graça. Eu convido você de pé. E eu vim aqui com muito temor, e pedi a Deus que colocasse algo no meu coração, e que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. Para alguns vai ser conforto, consolo, repreensão, para outros vai ser exortação, mas é assim a palavra de Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Ó Deus, eu te dou graça, Senhor, pelo sacrifício bendito de Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, nós não merecemos a salvação, mas nós nos alegramos em Ti, ó Deus, por essa tão grande bênção, Pai, que é a vida eterna. O Senhor sabe, Pai, do que estou falando, que nada enche o meu coração de alegria, mais do que saber que eu tenho aliança com o Senhor, e que um dia eu vou poder estar eternamente na Tua presença. Senhor, que o Senhor possa confortar o nosso coração nesta noite. Tenha testificado pela palavra de que nós estamos no caminho certo. Senhor, eu quero te pedir também, por causa de Ti mesmo, por causa da Tua palavra, Pai, confirma a palavra com sinais, cura, Pai, enfermo, liberta, Senhor, se não aqui, mas alguém que precisa ser liberto lá na casa, lá na rua, lá no sítio, Pai, que a Tua mão poderosa, Urabachanda, Urabacabarachanda, Rabando Cabarahá, Pai, completa a Tua obra no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Oh, aleluia, bendito seja Deus. Oh, glória a Jesus. Pai, no nome de Jesus. Não sei se hoje, Pai, não sei se durante essa semana, não sei se no final deste ano, mas Deus, aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração, Pai, ajuda estes, Pai, que o Senhor disse que estes dias serão a virada de chave na vida espiritual, será um marco na vida deles, que viverão coisas extraordinárias na Tua presença, Pai. Confirma aquilo que veio ao meu coração como sendo da Tua parte, Pai. Se a igreja recebe, diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.